Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o podcast de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, chegando para aqui 2023, entrando aqui o ano com esse programa maravilhoso, conversando aqui com meus amigos folclóricos e reunidos para mais um ano, minha gente. Passamos por esse momento, muitas tristezas, muitas alegrias, e estamos aqui para um novo ano, renovados aqui, para começar e para comentar o começo de ano mais translocado aí dos últimos tempos, hein? Porque entramos aqui com tudo. Foi a coisa que entrou e a gente não... tá tonto até agora, né? O janeiro mais longo aí dos últimos tempos, vai ser que a gente aconteceu um ano inteiro só em janeiro, mas vamos tentar comentar um pouco aqui do que rolou. Eu sempre fico meio com a suspeita de que não vai acontecer muita coisa, não vai ter muita coisa acontecendo no começo do ano, mas estou sempre surpreendido aí incrivelmente, né? E... recebendo aqui comigo também está Lorena Herrero. Por favor, Lorena, se apresente. Boa tarde, galera. Para quem ainda não conhece a gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Lorena, eu sou ilustradora, sou quadrinista, tô falando aqui de Curitiba, no Paraná. Estamos aí para mais um Hora Folk e, como o Anderson falou, não estávamos esperando, mas janeiro veio aí nos presentear com uma cacetada de notícia. Então a gente vai ter bastante coisa pra falar nessa primeira live do ano. Olha que coisa. Wellington. Oi, gente. Bom ver vocês de novo. Eu sou Wellington Macedo, falo diretamente de Belém do Pará. Eu sou jornalista, atriz e educadora social. E estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro Hora Folk de 2023 com os meus amigos folclóricos para comentar esse mês de janeiro, que nunca acontece nada aí. Esse ano aconteceu tudo em janeiro, um mês que não queria acabar, nunca mais, e outras coisas desse início de ano que já começou no 12. É isso. Ô, Toniel. Oi, gente, sou o Toniel Oliveira, sou quadrinista, animador, falo aqui do Amapá, do norte do país, e... me sinto chegando ao futuro, né? 2023 é o futuro. Quando que a gente imaginou que a gente ia chegar em 2023, depois do Blade Runner, e aí janeiro traz, entre todas as coisas, ET também, né? Acabou de chegar os ETs. Bem-vindos à nova era. Exatamente, somos os alienígenas aqui nesse planeta redondo agora dessa vez, né? Então, gente, no programa de hoje nós vamos comentar aqui sobre as primeiras imagens aí de Cidade Invisível 2, a segunda temporada dessa série aí, lá depois de 2 anos. Tivemos aí imagens, um teaser saiu aí recentemente, vamos comentar um pouco sobre ele aqui, detalhe por detalhe. Vamos falar também sobre alguns destaques no financiamento coletivo, tem jogo, tem mangá, tem de tudo aí rolando. O Brasil voltou aí, gente, para a Terra Redonda, voltamos e precisamos falar um pouco dos impactos que a cultura vai sofrer e de tudo que tem enrolado aí também. O novo governo, né, finalmente, o Jair foi-se embora, e aí ele foi-se embora também... bem longe. E vamos falar também dos tabuleiros de xadrez do folclore, que viralizou aí pela internet. Vamos comentar um pouco sobre ele. Também aí tem Percy Jackson e muitas outras coisas depois da vinheta. Vamos aqui para o nosso primeiro assunto do programa de hoje, que é falar de política. Então a gente já começa aqui, não vamos começar falando de Cidade Invisível. Gente, vai ter que esperar um pouco aí, hein? Você que é o fãzão de Cidade Invisível, tá aqui esperando a gente falar? Se você sabe como o programa de notícia funciona, você sabe que a parte boa eles deixam pro final, né? Então você aguarda aí que a gente vai comentar. Mas vamos começar falando de política, porque o Brasil
O Brasil está de volta ao planeta Terra. Sim, as mudanças aconteceram. Tivemos a mudança de governo agora, começo de janeiro, e muitas emoções, né? Fortes emoções aí, acontecimentos incríveis e coisas que a gente não... de maneira bastante espetaculosa, inclusive, levando as nossas expectativas lá no alto, né? Então já começamos o ano cheio de expectativa, achando aqui que a gente mudou realmente de planeta, né? Parece que as conjunturas mudaram, mas tem muita coisa aí ainda andando pelo Brasil. Inclusive, a gente já teve aí uma demonstração desses problemas que nós vamos ter que resolver aí, com os atos antidemocráticos tomando uma outra proporção lá no nosso 8 de janeiro, que tomou proporções que a gente vai aí... os livros de história vão continuar falando disso, com certeza. O janeiro de 2023 vai ter um capítulo especial no livro de história, gente. Isso é marcante em muitos níveis, assim. Então, o que eu quero fazer aqui agora, nesse momento, é dar um compacto aí de alguns destaques aí do que rolaram durante esse mês, né? Em janeiro nós voltamos aí, né, à Terra redonda e saímos desse obscurantismo do terraplanismo para caminhar rumo a um princípio aí de normalidade, né, gente? Normalidade democrática. Foi difícil, mas estamos aqui. Então, tivemos o momento da posse do Lula, especificamente, agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que subiu a rampa do Planalto, acompanhado aí por representantes do povo brasileiro. Gente, esse momento foi o momento ali. Eu vi a capa do livro de história sendo criada ali. Ó. Olha, a capa subiu ali e agora é só botar o login, o livro de história tá pronto. Então, tivemos aí também a posse durante o mês, né? A posse de diversos cargos importantes, né? E cargos novos, tivemos novos ministérios, novos cargos aí. O Ministério da Cultura voltando, né? Tivemos o ressurgimento do Ministério da Cultura. E vou destacar aqui alguns dos nomes que nós tivemos aí sendo anunciados durante esse mês. Sônia Guajajara entrou aí como ministra dos Povos Originários, um ministério inédito e uma coisa assim que já estava para ontem, né, para a gente resolver alguma coisa nesse sentido, muito importante. Aniele Franco como ministra da Igualdade Racial, olha que tema importante também. A Margarete Menezes como ministra da Cultura, voltamos a ter um ministério. Maria Marighella entra como presidenta da Funarte, a Fundação Nacional das Artes. Maria Marighella, neta de Carlos Marighella, comunista, antiditadura. Joênia Wapichana, como presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Gente, mais um momento histórico. A primeira presidenta indígena da FUNAI. Cara, é até estranho de falar isso, assim. É muito, muito louco de pensar, né? O João Jorge Rodrigues, que entrou como presidente da Fundação Cultural Palmares. Fundação Palmares, que a gente comentou bastante nos últimos anos também, que entrou num obscurantismo terrível. E agora estamos aqui com o diretor do Bloco Olodum como presidente da Fundação Palmares. E aí tiveram outros cargos aqui que vocês quiserem ficar à vontade para comentar também. Outros assuntos aqui que aconteceram. Ministério da Cultura liberando recursos da Lei Rouanet e agilizando outros editais que estavam aí travados no meio do caminho. A gente teve aí também esse momento de liberação. As coisas começaram a acontecer, começaram a andar, né, de alguma forma. O presidente Lula sancionou uma lei que instituiu dia 21 de março como Dia Nacional das Tradições e das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Gente, isso aqui foi só uma provinha, tá, do que rolou durante esse período, e a gente vai comentar aqui as sensações de vocês aí, como vocês passaram janeiro, como é que vocês foram impactados por todos esses anúncios, todas essas oficializações também, porque já tínhamos anúncios antes, e agora estamos oficializando aí vários caminhos. Como é que vocês estão vendo aí esse cenário aí? Foi unanimidade que janeiro foi um mês longo. Janeiro foi o agosto de 2023, já adiantamos aí esse mês comprido. Cara, é um mês comprido que você fica, apesar de alguns eventos que foram meio complicados,
foi de muita coisa importante acontecendo. Eu queria destacar também não só o fato da FUNAI ter agora uma presidente indígena, o que é meio bizarro que a gente só tenha esse tipo de mudança agora, mas eu queria apontar também o fato de que a FUNAI só a partir de agora passa a ser chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas e não Fundação Nacional do Índio, que já é um termo assim que os indígenas já tinham brigado para tirar e já tinha caído em desuso por qualquer tipo de personalidade séria que trabalhe com a temática há muito tempo. Da mesma forma que tribo já não se é utilizado por ninguém que realmente fale sobre o assunto, índio também não era mais utilizado há uma cacetada de tempo. Então fazer essa mudança num órgão oficial agora é um finalmente, mas putz grila só agora, né? Sim, com certeza. Nossa senhora, demorar todo esse tempo, né? E você vê que passam vários governos, né, para fazer essas mudanças e são mudanças que ficam apagadas mesmo. Não sei por que não aconteceu. Diz muito sobre nossa política, né? Como a gente estava. Não é por falta de personalidade. A gente tinha indígenas já na academia, a gente tinha indígenas discutindo a questão indígena, a gente tinha. A FUNAI não precisava passar por esse viés colonialista assim até agora, sabe? E isso a gente fala também sobre a questão desse governo Lula, pelo menos nesse primeiro mês, está mais à esquerda do que eu imaginei que ele estivesse. É um indício bom. Com certeza. O Wellington. Então, nós entramos o ano com muitas expectativas sobre a posse do governo Lula. Foram 4 anos terríveis. Foram 4 anos onde o Brasil mergulhou num obscurantismo como nunca antes na história, em um retrocesso histórico em todos os aspectos. Foi 4 anos de morte, de genocídio, de uma pandemia que atravessou a gente. Não somos as mesmas pessoas de 4 anos atrás, não somos as mesmas pessoas de 2 anos atrás, e não trouxemos todo mundo junto, né? Somos sobreviventes a isso. Então, sobreviventes a um governo genocida, sobreviventes a uma pandemia, sobreviventes a uma necropolítica absurda que se instalou, em particular no nosso país, atingindo, sobretudo, as camadas mais pobres, os setores historicamente oprimidos da sociedade. Então, o ano começa com uma grande expectativa, e eu acho que a posse e essa cena de setores historicamente oprimidos passando a faixa ao Lula, que é, a despeito de qualquer coisa, a maior liderança da esquerda da América Latina e a maior liderança da esquerda, talvez, no mundo, ela é muito simbólica, tem muitos significados, tem um enunciado muito importante que é como se fosse assim, olha, o povo está, depois de ter sofrido tudo o que sofreu, o povo está assumindo junto com você, né? Ainda que nós estejamos num governo democrático, num regime democrático, onde você elege representantes dentro de uma sociedade capitalista, esses representantes, dentro do que se entende de democracia, eles representam o povo. E quando o povo sobe a rampa com o seu representante maior, isso tem um significado muito forte. Isso é uma resposta ao mundo, isso é um aviso ao mundo. Né? Todo mundo, o mundo estava numa expectativa para essa posse do governo, né? E eu acho que ele foi superior ao que nós esperávamos. Então foi emocionante, não tive como não me emocionar nesse momento específico. Agora, né, uma semana depois, a gente teve a resposta também a essa tentativa de voltar aos eixos, né? Do Brasil voltar a ser terra redonda, né? A gente teve uma contra-resposta violenta, forte, absurda, né? Enfim, em todos os aspectos, às vezes até tosca, grotesca em algumas coisas, baby, né? Tem algumas coisas, mas ao mesmo tempo séria e grave, porque se aquilo ali de fato fosse bem organizado, a gente não sabe as consequências que poderiam ter. Então,
Eu acho que nós estamos sentindo isso ainda, eu acho que janeiro refletiu isso, e eu acho que dentro das expectativas, meio que nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Não achávamos que fosse acontecer tão rapidamente. Então, acho que o mês de janeiro é marcado por isso, é marcado por essas similaridades e dispersões de um país que está tentando novamente emergir depois do caos, depois de tragédias absurdas. E nós estamos ainda vivendo tragédias, né? O que acontece agora com os nossos parentes Yanomamis é uma prova cabal disso, dessa tragédia que é um reflexo dos últimos 4 anos. Não que começa nos últimos 4 anos, mas que se acentuou nos últimos 4 anos. Sim, sim. E as coisas que aconteceram durante o governo Bolsonaro e que vão acontecer a partir de agora vão impactar e muito a nossa cultura, né? Já impactou. Assim, a gente já está culturalmente impactado por um governo genocida, belicista, e o que eu estava comentando aqui antes da gente entrar, que faz a gente ter, inclusive, se sentir estranho. Nós estamos, nesse momento, vivendo um momento, assim, culturalmente, de se sentir estranho. Parece que está faltando alguma coisa, parece que tem um espaço estranho, porque vivemos durante 4 anos, esses últimos 4 anos foram muito intensos, e eles formaram uma espécie de ruído na nossa cabeça, que a gente naturalizou isso. A gente naturalizou violência, a gente naturalizou esse negacionismo, a gente naturalizou não ligarem para financiamentos públicos, naturalizou toda a pausa que foi dada no campo da cultura no Brasil. A gente naturalizou isso, tipo, opa, tem editais novos que podem surgir? Como assim o governo pode fazer mudanças no BNDES para conseguir dar vazão às coisas? Pode acontecer isso? Isso é uma coisa que me causou um sentimento estranho mesmo, assim. Por conta desse ruído que foi causado durante esses 4 anos, cara. A gente viveu sendo massacrado, assim. Foi um massacre. Foi um massacre diário. Todo dia tinha Bolsonaro falando alguma coisa na TV, tinha Paulo Guedes falando alguma coisa, tinha um monte de negacionista ganhando voz e destaque, microfone, palco, coisa que a gente vai sentir essa mudança agora. Programa de TV. Programa de TV, porque como é que você vai fazer, né? Você vai falar de economia sem ter lá um Paulo Guedes para falar, porque ele faz parte do governo. Mais que que a imprensa passou a ficar contra, né? A imprensa passou, depois que tomou muita porrada, a imprensa passou a repensar isso. Depois disso, meu irmão, não tem o que você pode fazer, né? Quem lembra a época em que Paulo Guedes falou que só se ele fizesse muita merda que o dólar ia chegar a R$5? Não. Não, é muito louco assim, porque eles estabelecem um parâmetro, aí eles chegam naquele parâmetro absurdo, e aí eles dizem, pô, que parâmetro absurdo, isso aqui é normal, R$5 é normal, vamos lá, assim, sabe? É que nem o vídeo do Bolsonaro na Casa Branca, num evento que teve na Casa Branca, falando com o Al Gore, acho que ele não tinha a menor ideia de quem era o Al Gore, aí ele disse, eu tô muito ansioso para explorar a Amazônia com os Estados Unidos. Aí agora, eu não sei se eu entendi direito o que você está falando aí. Explorar a Amazônia com os Estados Unidos, você falando comigo assim, sabe? Cara que tem todo um contato com os políticos de esquerda do Brasil, que são teus inimigos, assim, para a gente fazer o contrário. Então, é que nem aquele lance, é que nem aquele lance do... Como era burro, né? Não sabia nem quem era o Al Gore. O Al Gore ganhou um Oscar por fazer um documentário em defesa da Amazônia e o cara quer falar com ele sobre exploração da Amazônia. Olha só quem estava no poder, quem representava o nosso país, desse nível. Não, e assim como o Anderson está falando, é como se a gente estivesse num outro clima. A gente olha para o lado assim, meu Deus, é normal. A gente tem um presidente que está falando sobre o papel do Brasil ser de paz e não ficar insuflando uma guerra que está acontecendo na Ucrânia, sabe?
para a gente entender o papel histórico do Brasil como um país que é de paz, sabe? Só que essa perspectiva, Anderson, traz para a gente também a visão de que por muito tempo a gente deixou um país, um Brasil, no porão, um Brasil que a gente não discutia. Exato. Um Brasil que tinha esse viés assim, anticultura, esse viés direitos básicos, sabe? Como a gente falando agora, como é que a gente nunca entendeu que é um absurdo não termos um indígena na frente da FUNAI? Como é que a gente normalizava a FUNAI ser um órgão de colonialista, sabe? Até agora, esse governo que entrou agora. Então, como é que a gente normalizava um país como esse? O que nós, na cultura, a gente pode fazer para a gente não cair nesse erro de novo? A gente tem que olhar como a Argentina para a época da ditadura, para o que foi a anistia, e a gente tem que refletir isso nos projetos que a gente faz, seja de entretenimento, seja para infantil, como é o que a gente vai falar sobre o jogo, né, daqui a pouco. Então a gente precisa, na cultura, estabelecer essa fronteira de diálogo. Não dá para a gente ficar pensando que a cultura tem que ser só o oba-oba do momento, as coisas legais, porque se a gente discute elementos culturais que vão mover a sociedade, que é o que a gente está discutindo agora como soft power, né? Como é que os países eles influenciam os outros, como é que o próprio país consegue se ver a partir de elementos culturais que desenvolvam aquele aspecto do folclore, aquele aspecto da construção de representação de cosmologias, sem uma responsabilidade com relação a isso. Porque se a gente piscar o olho, vai aparecer um próximo secretário ministro da Cultura com simbologias nazistas, e a gente, o que é isso que está acontecendo, sabe? Eu lembro da... Exato. É incrédulo, assim, mas o fascismo, ele tá aí, ele seduz. Como é que a gente vai enfrentar isso? Passa também pelo entendimento, pela discussão e pela construção de cultura, de entretenimento, de representações. A gente tem uma ideia equivocada, e assim, eu não estou falando de vocês, mas no geral, que política não é uma coisa boa. Então, o que de positivo pode ter sido esses 4 anos de terror que nós vivemos é que todo mundo passou a falar sobre política, inclusive aqueles que nunca falaram sobre política. E isso tem que continuar, porque é isso que o Otto falou. Como que a gente naturalizou? Porque a gente esqueceu do Brasil, porque a gente esqueceu de discutir determinadas coisas importantes. Então, que esses 4 anos de terror tenham nos servido para a gente entender que é nosso papel continuar discutindo política, porque política pode ser boa, sim. Existem políticas boas, e essas políticas boas, elas têm que ser discutidas e têm que ser implementadas, e cabe a nós também cobrar isso, continuar a discussão, para que não tenha retrocesso, para que não volte um secretário de cultura nazista, uma secretária de cultura como aquela figura nefasta que foi namoradinha do Brasil. Entende? Exato. E isso é talvez o rastro, um dos maiores rastros que vão ficar na nossa cultura. E eu espero que fique mesmo, que é esse hábito de falar de política. Esse hábito, ele era um hábito meio isolado, assim. Se vocês lembrarem, 2013, a gente começa... 2013, olha lá, fazem 10 anos hoje, esse ano, junho de 2013... Vai fazer 10 anos, gente, verdade. 10 anos, daquele momento ali que nós tivemos ali uma série de coisas acontecendo que foram desenrolar de uma maneira bastante complicada, né? E ali começa uma discussão política, inclusive na internet, acompanhando ao vivo, olhando passo a passo, que a gente não tinha até então. Era uma coisa, os jovens na internet falando de política, era uma coisa muito rasa, assim, não tinha tanto quando a gente foi crescendo de 2013 para cá. E aí veio o impeachment da Dilma, e aí a coisa foi virando, e aí a gente foi intensificando esses diálogos e intensificando essas vozes também para falar de política. E política
entrou na nossa cultura. Agora a gente tem uma coisa da briga sobre política na família que virou é o que há. É o que há. Não é uma coisa que era uma coisa que acontecia de vez em quando, ali num cantinho, tem aquele parente mais politizado, olha, ia falar uns assuntos chatos de política, não sei o quê, ou comentários máximo de paródias que tinham, estilo Cacete Planeta, Pânico na TV, que faziam aquelas paródias, e as pessoas falavam das paródias, não falavam das críticas ou das coisas que poderiam estar por trás daquilo. A gente falava das paródias, fazia piada, meme, mas agora a gente entrou no caminho de, por exemplo, começar a ouvir podcasts de política, ler livros sobre política e tá no bar falando de política como um assunto recorrente. Esse não era um assunto recorrente nas minhas mesas de bar anos atrás. E agora é um dos assuntos. Estamos no bar, em algum momento a gente vai falar, putz, isso aqui política, olha o que aconteceu, pô, o que você acha disso? E nós, nesse caminho, nós estamos tomando atitudes também. Atitudes que vão reverberar nas nossas escolhas no futuro, né? Quais são as nossas escolhas políticas que você vai escolher, quem você vai escolher seguir politicamente. Eu não seguia político na internet. Agora é normal. Agora faz parte da minha rotina pensar, pô, pessoas importantes que entraram no governo. Vou lá seguir, vou ver quem é essa pessoa. Será que é bacana? Será que não é? Isso era uma preocupação que não tinha. Isso, de fato, mudou na nossa cultura. E eu espero que continue assim que a gente aprimore, né, essas discussões e aprimore as formas de trazer isso para uma série de debates e observar isso mais de perto. Agora que a gente está observando aqui, por exemplo, a cultura muito mais de perto, a gente não tinha essa discussão sobre os caminhos dos editais, os recursos públicos para a cultura. Aqui mesmo no Folclore BR, quando a gente começou em 2019... a gente não tinha esse debate. Não era parte do assunto, porque a gente não estava observando tão de perto quanto a gente passou a observar, inclusive, em 2019 mesmo. Então, isso foi crescendo e hoje é uma parte do assunto aqui fundamental, né? Porque folclore é cultura. Folclore e cultura são políticas, né? A política, ela está em todos os cantos. A gente meio que importou também essa discussão, Anderson, de um modelo estadunidense, sabe? Eu lembro que eu via nos filmes assim que eu achava que eram mais despintados, mas tipo Meia-Noite em Paris, ou sei lá, um filme que o Ashton Kutcher namorava a filha de um cara lá. E aí tinha essa questão, não, ele é republicano e eu sou democrata, e aí isso fazia com que a gente estivesse em lados muito opostos, que são dois lados eminentemente de direita nos Estados Unidos. Mas aqui a gente tinha esse afastamento, né? Ficava numa camada inferior, tinha essa posição reaça, tinha essa posição... Assim, o PSDB, que antagonizou o PT durante muito tempo, nem chegava a ser... não chegava nem próximo de uma direita, uma extrema-direita como se tornou o PL com o Bolsonaro. Mas o PL também é fisiológico. Então... há de surgir, talvez surja um partido realmente de direita, com todos essa capitalização desse pensamento, porque eles são tão competentes que nem conseguiram fazer isso agora para essa última eleição, né? Tiveram que alugar um partido do Centrão. Mas a lógica da gente discutir política sempre teve aí. Isso que eu acho muito engraçado, Lorena, é ver assim na geração dos autores de quadrinhos que a gente via, né, assim, e a gente achava, pô, tá todo mundo no mesmo barco, né, todos nós aqui, autores de quadrinhos, a gente tá na mesma onda. Mas aí, quantos coleguinhas não se mostraram reaça e a gente não sabia, né? Quantos coleguinhas não se mostraram com pensamento sem de um viés, bem de um viés... De repente, doutrinador, pá! Como surgiu isso de uma hora para outra? Então, já estava lá, não surgiu. Ele só começou a externalizar isso mais. Essa externalização é muito importante para uma maturidade, porque é como a gente discute assim nos meios, né? A tua obra, tu pode ser ingênuo ao falar sobre política, sobre qualquer coisa. Tu pode, não sei, não quero nem pensar nisso.
mas a tua obra vai falar. A tua obra tem um viés lá, tem uma ideologia por trás dela. Que nem Paulo Freire fala, né? Vai ser inclusiva, vai ser excludente. Que ideologia é? Porque se você não ficar conscientemente falando, mesmo assim vai ter uma ideologia lá por trás, vai ter uma política que ela vai se sustentar. Esses assuntos vão continuar por aqui. Não é porque mudou o governo, agora a gente não pode mais falar mal de Bolsonaro. Pode falar mal de Bolsonaro também, porque fugiu, está aí voando pelo mundo e a gente quer que essa pessoa seja punida devidamente, julgada devidamente aqui no Brasil, por favor. Então continuaremos de olho e continuaremos de olho também que não tem passar pano não, minha gente. Não é passar pano, não é deixar a galera anistia, agora correr solto. Meu irmão, sem anistia. Essa é a exigência. Aí esse governo agora, sem anistia. Você ter o povo mandando um coro de sem anistia na posse, aquilo ali foi muito animal, assim. Aquilo ali, ó, tá aqui na sua cara. Você não pode fugir disso. Sem anistia, quem viu, viu. Não dá para multar o povo. Não dá pra fazer nada com aquilo. É sem anistia e ponto final. A galera foi lá e gritou. Exatamente. Não tem como você fingir que não aconteceu, porque aconteceu e isso não vamos deixar passar reto. Assim. Então, por favor, continuem atentos, continuem aí com as antenas ligadas, porque continuaremos daqui também, assim como todos esses editais que estão surgindo e as coisas que estão ressurgindo também, está aqui de olho para que isso seja bem remanejado também, né? Que a coisa volte a um tipo de normalidade, que já não era uma normalidade tranquila, né? Quem vive de edital, quem trabalha com isso aí constantemente, como o Toniel no estúdio, vive isso desde sempre. Não é uma coisa que no governo Bolsonaro ficou pior, mas não era uma coisa maravilhosa e ficou pior. Era uma coisa ruim que ficou pior. Gente, imagina isso também, né? A gente tomou muita porrada durante esses 4 anos. Mas era uma coisa ruim que ficou pior e se pelo menos voltar a ser ruim, já tá bom, né, minha gente? E é isso que a gente quer. Então... a gente quer isso. Que melhore sempre, na verdade. Não pode excluir nenhuma região, né? Não dá para soltar edital excluindo região. Aí fica pior ainda, né? Não dá para ficar excluindo região. É como o Anderson está falando, assim, a gente precisa, por isso que o Lula chamou lá, eu acho que a postura do Lula é essa, a gente precisa discutir também quem está no poder agora, seja ele algum aliado. Então a gente precisa discutir esse governo. O último edital, assim, que amigos nossos, né, assim, da esquerda, petistas, falaram, olha, não reclame, não dá para reclamar, tem que reclamar sim. O edital de novos realizadores, Anderson, excluiu a região norte inteira. Isso não é legal. Isso não o resultado final do edital excluiu-se uma região. Pela lei, o edital tá ok, mas pela ética, não. Então, Mas excluiu deliberadamente essa região não entrou nenhum projeto. Ou ela não foi escolhida. Então, foram contemplados projetos de todas as regiões, mas nenhum da região norte entrou. Então, o que aconteceu aí nesse processo de avaliação que nenhum projeto desses estados todos de uma região entraram, sabe? De nenhum dos estados que compõem a região norte. Problemas acontecem, mas como é que se enfrenta os problemas? Então, Margarete Menezes se mover imediatamente, acionando a Ancine, eles discutirem sobre uma verba suplementar, eles olharem para a questão, é o que a gente quer. Agora a gente não pode ficar, como certas pessoas falam, assim, da esquerda, né? Olha, não pode criticar nada, porque senão a gente não vai voltar. Não, cara, isso é a teoria do medo. Precisamos discutir tudo que a gente vê de errado para que a gente possa, da forma como a gente responde a isso, demonstrar que é o ideal, né? Que nem o Randolph lá, ele fez uma bobagem lá que o cara encheu o saco dele, aí pegou o celular do cara, mas ele se desculpou logo a seguir. Então, a forma como você enfrenta o erro é mais importante do que o erro em si. Já era ruim antes, se a gente não se mover e não se discutir politicamente, não vai ficar nunca melhor, porque
como eu falei para ti, Anderson, uma vez, assim, coleguinhas meus, né, produtores do resto do Brasil, me ligarem e perguntarem assim, poxa, tem um animador indígena aí para me indicar? Aí, peraí, você quer indígena como, assim? Um indígena aldeado, mais legal. Aí, sabe que a gente quer um indígena aldeado sem a gente olhar para o que a gente precisa fazer para dar condição de possibilidade de um indígena aldeado poder trabalhar com animação? A gente precisa olhar isso dentro do projeto. Uma parte do projeto tem que ser desenvolvida para incentivar que pessoas excluídas historicamente daquele sistema de olhar para aquilo como uma possibilidade de carreira possam olhar agora. Porque essa é uma violência. Então não dá para a gente chegar para dizer assim, eu quero sinalizar virtude na minha produção e eu quero um indígena aldeado sem que a gente dê condição para os indígenas, e eu falo isso porque eu trabalho com comunidades indígenas. Tem muito talento lá. Agora, como qualquer talento, qualquer canto do mundo, a gente precisa dar condição para eles olharem aquilo como uma profissão e poderem trabalhar com aquilo. Então, se você só quer sinalizar virtude ou você quer mudar realmente, ajudar a mudar uma realidade, sabe? A manifestação dos projetos, quando a gente discute os editais, precisa passar por isso também. Por essa nossa consciência de dar uma chance daquilo acontecer. Que responsabilidade nós, como produtores, temos com isso? Vamos lá, vamos entrar no próximo assunto. Eu vou falar de projetos em destaque aqui no financiamento coletivo. Então, eu juntei aqui a galera num assunto só, porque pipocaram muitos projetos interessantes, muitos projetos aqui que são bastante interessantes nos nossos debates. Entramos aqui, vamos começar com Lampião. Lampião em mangá, volume 3. O mangá do Lampião, que viralizou aí durante os últimos anos. Eu não sei se foi 2021 que começou. Lorena, por favor, me ajude aí, que você estava mais próxima da galera. Mas acho que foi 2021 que começou o Lampião, mangá saindo aí. Não sei se foi começo de 2022, mas estamos aí no volume 3 já de Lampião. Vou contar aqui um pouco da sinopse desse volume que está disponível lá no Catarse. Essa animação que vocês estão vendo aí, caso vocês estejam assistindo também, ou tiverem aí no Spotify, poderem assistir, deem uma olhadinha, ficou bem legal, era da segunda campanha, para divulgar a segunda campanha de Lampião em mangá. Lampião e Juliana se encontram em um vilarejo para onde levaram um homem moribundo e testemunharam uma besta se levantar. Agora a fera tem sede de sangue. Lampião precisará enfrentar algo que nunca enfrentou antes. Juliana terá que tomar atitudes que não imaginava. Mas mesmo com todo o terror, a besta ainda chama pela filha. Ainda existe um homem ali dentro? Esse é o terceiro volume aí de Lampião, chegando aí no Catarse. Já batendo todos os seus recordes, mas se você quiser lá garantir também, você pode ir buscar esse projeto lá no Catarse. Busca lá Lampião, que você vai encontrar Lampião volume 3. Temos aqui também o jogo Entre as Estrelas. É um jogo 2D, feito em animação, frame a frame. Uma galera bastante competente do Split Studio, que vai contar o seguinte, vamos lá para a sinopse do jogo Entre as Estrelas. Quando as queimadas criminosas no Pantanal expulsam uma comunidade inteira de seu lugar, as irmãs Tai e Ari se veem obrigadas a tomar rumos diferentes na luta pela sobrevivência de seu povo, de suas aldeias e de suas próprias vidas. Com a ajuda de um ser de grande força, o Encantado, elas seguem as jornadas distintas contra homens poderosos que buscam dominar a região, ao mesmo tempo em que tentam desesperadamente se reconectar. Eles lançaram uma animação para divulgar aí o projeto, uma animação linda, 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 bem estilo anime e tal. Então, impactou a internet, já alcançaram os mais de R$300 mil de financiamento que eles precisavam como meta. Então, tem indígenas envolvidos na produção, uma coisa que a gente vem comentando bastante aqui também, que é quando a coisa realmente começa a mudar, quando você tem essa mudança também nos paradigmas da produção. Então temos ali a Graciela Guarani entrando no roteiro, e outras pessoas também auxiliando o roteiro, direção
Então, e na trilha sonora também, temos indígena na trilha sonora do jogo. Então é um jogo belíssimo, o projeto é muito bonito, muito bem feito, e é uma coisa que vai aí causar o seu impacto também significativo, ainda mais aqui pra gente no Folclore BR. Quero estar jogando esse jogo aí em breve, então vamos lá, se você quiser e puder apoiar, vai lá, busca no Catarse também, Entre as Estrelas. Um outro jogo que a gente comentou bastante também aqui no ano passado, que na verdade não era um jogo, era um projeto, né, que é o Bagdex, que era a ideia de fazer pokémons brasileiros. Então o ilustrador começou com essa ideia de fazer pokémons brasileiros, como tem vários ilustradores que fazem essas Pokédex brasileiras, né, com a versão brasileira, usando lendas, usando coisas da nossa cultura e tal. E agora ele foi lá e lançou, junto com a Dumativa e os Castro Brothers, que tem já uma pegada de fazer jogos que viralizam, de projetos que viralizam nas redes sociais também. Eles começam aí a lançar a campanha de financiamento da Bagdex, que é um jogo inspirado em Pokémon. E se você não conhece Pokémon, sai da caverna, porque é impossível você não ter batido com esses bichos aí em algum lugar na sua vida. Pokémon é esse produto da Nintendo, que é um jogo mundial aí, já está há mais de 20 anos rodando o mundo. Então vamos lá para a sinopse aqui do Bagdex, que eles colocaram lá na campanha. O que acontece quando transformamos a fauna, flora e cultura brasileira em criaturas fantásticas? Bagdex é um jogo inspirado em franquias de captura e batalha de monstros, mas com um tempero brasileiro. Esse é um projeto, é uma carta de amor à cultura e folclore do Brasil e todas as regiões que fazem parte dele. Queremos fazer esse jogo com vocês e para vocês. E com uma equipe 100% brasileira e um reforço de peso. Mas vamos fazer o jogo que todos vocês vão se orgulhar. E aí no finalzinho eles ainda botam uma equipe Rocket, que é os vilõezinhos, mas é a equipe careta. Eu já tenho umas questões aí com essa equipe careta também, porque um deles é uma carranca. Então tem um formato ali de carranquinha. Mas a carranca é vilã? Não sei. Eu sei meio deslocado essa proposta aí. Mas vamos aqui para o nosso última campanha de financiamento, que na verdade é um piloto de uma série animada chamada Caçadores de Botija, uma série inspirada em histórias de botija contada no sertão nordestino. As botijas são panelas de barro que contêm tesouros. Para encontrar uma é preciso seguir regras e ter muita coragem em enfrentar forças sobrenaturais. A série Caçadores de Botija conta com aventuras de Lina e seus amigos, João e Júlia, e seu bodinho Beto, desvendando os mistérios, caçando botijas das assombrações de Serra Encantada. Suas aventuras são repletas de armadilhas locais aterrorizantes e, claro, fantasmas. Temos aí esses 4 projetos no financiamento coletivo que já começou o ano bombando. Gente, calma aí que mudou o governo, mudou as coisas, mas minha conta bancária continua na merda ainda. Na merda. A gente está ainda com muitos problemas para apoiar todo mundo. Projetos bonitos, lindos, maravilhosos, garbosos, que quero trazer aqui mais vezes para o Folclore BR, mas, gente, calma, parem de lançar projetos aí bonitos e legais, por favor. Gente, vamos lá, comentários, o que vocês têm de destaque aí sobre esses projetos que estão chegando no financiamento coletivo, querendo acabar com nossos bolsos. Tem uma coisa muito legal assim de ver essa profusão de projetos. A gente está passando pela morte da Livraria Cultura, né? Pô, que pena e tal, a Livraria Cultura está indo embora. Mas não é... Com a cultura indo embora, não quer dizer que os leitores estão indo embora. Com a cultura indo embora, assim, com esse modelo de mercado que é centralizado numa grande loja, eu sinto muita falta. A gente perdeu em Belém a Livraria Fox, eu acho que era um centro muito legal da gente comprar livro, a gente tomar um café rodeado de livro. Mas a realidade mudou com relação à produção. Então, hoje em dia, ao invés de tu esperar ter um grande
uma grande empresa por trás que vá bancar, uma grande editora por trás que vá investir no seu produto. Você tem as plataformas de financiamento coletivo, como são esses casos do que você está falando, que dão a chance para que a gente tenha uma perspectiva diferente de produtos que talvez a gente não tivesse se a gente fosse por um outro caminho. Esse é um tipo de financiamento, é um modelo de levantar condição de possibilidade de produção, levantar grana, que faz com que a gente possa, ao mesmo tempo que a gente experimenta mais, assim, tem mais risco, né? Assim, são naturais do mercado, sempre tem produtos que vão conseguir, tem outros que não vão conseguir, e quanto mais tu fazes, melhor tu vai ficando. Então, se tu faz uma campanha, outra campanha, tu vai aprendendo com isso, falando no caso do autor, né? E aí tu vai conseguindo trabalhar melhor aquilo, ou tu vais provando que o mercado está afim daquele tipo de conteúdo. Porque o mangá como esse do Lampião, por exemplo, falando dele, né? Ele é muito experimental em vários aspectos do que a gente tem a perspectiva do que seria um produto regional, um produto que vai falar sobre um elemento histórico, mesmo com fantasia, porque ele pega uma estética diferente, ele pega essa estética do mangá, ele pega esse lance do gênero meio... Como é que é, Lorena? Tem aquele termo para mangá mais adulto? Seinen. Seinen. Então, se a gente fosse vender isso para uma editora brasileira, aí a gente ia ter que enfrentar um filtro do editor ficar achando, mas isso eu não conheço, mas isso não é um quadrinho antigo, mas isso não está na minha cara, eu não gosto disso. Se eu não gosto disso, não vou investir nisso. E se eu não vou investir nisso, isso não vai ter a condição de aparecer. E de encontrar o seu mercado e encontrar gente que está muito afim de consumir aquele negócio e fazer com que os autores possam desenvolver mais e mais e mais produtos daquele jeito. Então, eu sei que o mundo está mudando, né, em vários aspectos, né, tem mudanças que eu acho que são muito empolgantes, tem mudanças que me frustram, mas inevitavelmente o mundo está mudando e como é que a gente vai enfrentar essa mudança é um dos grandes casos. Esses projetos todos que colocaste, por exemplo, tem o do jogo, né, da Split, e a Split é um estúdio muito legal, que é parceiro nosso do estúdio Nunes. Pô, tem é muito profícuo com relação a tanto os projetos que eles têm, quanto as metodologias de financiamento que eles acessam. Então, é um exemplo que mostra que, por mais que o teu tamanho seja independente, ou o teu tamanho seja de uma empresa, é um modelo que tu podes explorar. Olha, eu lamento não ter dinheiro para apoiar todos esses projetos, porque eu não acho que tem que parar, tá, Anderson? Acho que tem que continuar, mas eu penso que é isso, né? Eu acho que é um caminho, né? Você trabalhar com essa questão do financiamento coletivo é um risco. Eu achei massa todos os projetos, mas eu queria destacar essa questão do Lampião e Juliana, que eu fiquei muito curiosa para assistir. Essa cultura do cangaço ganha cada vez mais força na cultura pop, né, no audiovisual, ligada ao Nordeste, ligada a personagens que fazem parte da cultura nordestina e também da questão política, personagens que são, inclusive, controversos, contraditórios, né, nessa brincadeira do herói ou vilão. Então, Lampião, eu acho que ele chegou nessa questão da cultura pop, né? Ele é popular e ele dialoga também com essa estética da cultura pop, que eu acho fenomenal. Se a gente pegar outros personagens do inconsciente coletivo, foram personagens que, de alguma maneira, marcaram a história mundial de outros países, né? Mais especificamente dos Estados Unidos, isso já acontece. Então, a gente ter um personagem como Lampião sendo protagonista de um projeto como esse, que está em financiamento coletivo, ou seja, a galera está afim de apoiar, eu acho isso muito bacana.
Mais bacana do financiamento coletivo é isso, as pessoas vão apoiar os projetos, as pessoas vão investir nesse projeto. É muito importante, eu acho que, ter essa questão da responsabilidade e do compromisso, né, que o público tem com esses profissionais que estão ali, com esses artistas que estão ali. Eu acho que estabelece uma relação muito legal, apesar do risco, né, de às vezes o projeto não alcançar a meta estimada, enfim, acho que tem várias questões aí envolvendo. Mas eu acho massa também conhecer os outros projetos, os jogos, que eu não conheço, não é muito a minha praia, mas eu acho legal, acho que meus filhos adorariam jogar esses joguinhos. E espero que todos sejam bem-sucedidos, espero que todos consigam atingir a meta e acho que isso também reflete um pouco da falta de políticas públicas ainda no nosso país, né? Da falta de uma indústria mais forte, né? Eu não estou aqui dizendo que não tem que fazer financiamento coletivo, mas às vezes é o único caminho. E é melhor que você tenha um produto já, né, pronto para você apresentar ali com condições dele receber esse apoio, dele receber esse investimento, porque já tem um produto lá que, atingindo a meta, ele vai ser lançado, enfim. E você vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho dessas pessoas, desses artistas, enfim. Lorena, você tava participando do Lampião, né? Você fez aí consultoria pro volume 2, como é que foi? Você tá participando desse também? Como é que tá aí seu envolvimento? Eu participei de consultoria só pro volume 2, o volume 3, ele, até onde eu sei, ele é bem focado num tema que já tava, a gente já tinha abordado ali no volume 2, então não teve necessidade de fazer nenhuma consultoria, porque o volume em si, acho que ele não a maior parte dele não traz muita coisa nova, né? Ele está continuando ali o volume 2. Mas participei ali da estrutura do volume 2, vai reverberar ali no 3 também, que é o aparecimento desse lobisomem. E consultoria é aquilo, né? A gente fala o que a gente tem de informação, mas eu não faço ideia de como que eles vão utilizar, em que eles vão utilizar isso. Mas estamos esperando aí para ver como é que vai sair. Tô ansiosa para ver como é que vai ficar esse volume. O trabalho do Heitor e do Carlos são muito bons. Sim. A arte do Heitor, eles dois trabalhando ali no roteiro. Então é uma parada muito interessante e tá fazendo sucesso, não é à toa. Então vamos aí, tô achando ótimo que eles já tenham batido a meta. É muito bom, esse tipo de coisa reflete muito como a gente tem um mercado, a gente tem pessoas que estão interessadas, a gente quer consumir o conteúdo. O problema é só a carteira, né, gente? É que todo mundo que estava comentando já começou em janeiro com um monte de coisa e tem dinheiro para financiar tudo, é uma coisa que está batendo. Mas sempre tem gente interessada para estar aí apoiando e a gente vê isso reverberando aí, a gente vê isso reverberando ali na campanha do Bagdex também, que bateu a meta, já ia uma meta gigantesca. Exato. E a gente vê que a galera tem, que interesse não falta, né? Vamos continuar de olho nesses projetos que de fato movem muitas emoções aí, né? No caso do Bagdex vai trazer esse lado da nostalgia do Pokémon e de Pokémon que tá aí até hoje também, super viral no mundo, tem jogos novos de Pokémon saindo todo ano e tal. Temos ali o Entre as Estrelas, que vai trazer esse impacto nos jogos, mas de produção indígena também, que inclusive tem a Graciela Guarani, que tá lá em Cidade Invisível, que a gente vai falar aqui logo a seguir. Então, Graciela Guarani, diretora, documentarista, roteirista, então ela tá aí também envolvida no jogo, no roteiro do jogo. E o jogo também, ele tem uma possibilidade aí de ser traduzido para línguas indígenas, caso ele consiga lá as suas metas estendidas. Isso é muito importante. Assim, a gente está falando de uma população especialmente pequena do Brasil, né? Uma porção muito pequena do Brasil que são os indígenas, e trazer essa representatividade, trazer eles para esse lugar de produzir um jogo, pô, isso é uma coisa que esse ano a gente vai ver muitas coisas desse tipo. Muitos projetos com envolvimento de indígenas, estamos vendo muita curadoria acontecendo também, eles estão chegando nos museus, isso está chegando com muita força e a gente tem que botar isso pro alto,
porque isso é muito, muito importante. Não é moda, não é agora que está acontecendo, é muito importante esses movimentos todos estarem acontecendo e estaremos observando eles aqui de pertinho, gente. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí para ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere aí apoiar financeiramente esse projeto e ajude-nos aqui a continuar valorizando a cultura popular de uma forma bem inovadora. Você pode apoiar pelo catarse.me/folclorebr ou encontrar a melhor forma para você através do link folclorebr.com/apoie. E aí você pode apoiar até pelo Pix no olá@folclorebr.com. Nosso muito obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield e Márcio Luiz Quedinho. Muitíssimo obrigado, vocês ajudam aqui a manter acesa essa chama que ilumina essa grande roda de bate-papo aqui sobre cultura popular brasileira e espero poder continuar aqui esse ano encantando vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.